Olá, meu nome é Sônia, sou professora de matemática. Triângulo é o assunto da nossa aula de hoje. Bom, um triângulo ele é um polígono de 3 lados. É o polígono de menor número de lados que nós temos. Nós não temos polígonos com 2 lados, de 3 para cima. Então, 3 é o menor. Os pontos A, B e C, que são esses aqui, A, B e C, são os 3 pontos que são os vértices, são chamados de vértices do nosso triângulo. A, B, C são os ângulos internos. Então, nós temos aqui 3 ângulos internos. O A, o B e o C. E os segmentos de reta formam os lados do nosso triângulo. O segmento de reta que forma esse lado chama segmento de reta AB, segmento de reta AC e segmento de reta BC. Então, nós temos 3 lados, 3 ângulos internos e 3 vértices num triângulo. Essa é uma propriedade muito importante do triângulo, de qualquer triângulo. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Vejam que tem aqui um triângulo colorido, nós temos 3 ângulos aqui, os 3 ângulos internos. É como se eu tivesse cortado o meu triângulo em pedaços, eu vou juntar os 3 ângulos aqui. Vejam o que dá. Metade de uma circunferência. Uma circunferência toda tem 360 graus. Metade, 180. Isso serve para qualquer triângulo. Ele pode ser pequeno, grande, triângulo retângulo, triângulo isósceles. Qualquer triângulo, essa propriedade ela é muito importante porque ela vai servir para qualquer um. E a gente vai resolver problemas sempre usando essa propriedade do ângulo, da soma dos ângulos internos. Vamos classificar os nossos triângulos quanto aos lados, quanto à medida dos lados. Um triângulo ele chama equilátero, triângulo equilátero, quando ele tem os 3 lados de medidas iguais, mesma medida. Esse triângulo, que é equilátero, ele também é um triângulo equiângulo, porque se ele tem 3 medidas iguais, ele tem 3 ângulos iguais. Ele é um triângulo assim. Este lado, este e este são iguais. Então, se os 3 lados têm a mesma medida, os 3 ângulos internos também terão a mesma medida. Se nós temos que a soma dos ângulos internos dá 180 e esse triângulo tem 3 ângulos iguais, então nós vamos ter 60 graus em cada ângulo. Isso para o triângulo equilátero. O triângulo isósceles é um triângulo que tem 2 medidas iguais. Então, ele é um triângulo assim, 2 medidas iguais. Este lado e este lado são 2 lados iguais. Aqui é a base. Este lado aqui é a base do meu triângulo. Se ele tem 2 lados iguais, ele tem 2 ângulos iguais, que são os ângulos da base. E o escaleno? Escaleno é aquele que tem medidas todas diferentes. Se ele tem medidas todas diferentes, ele vai ter ângulos internos todos diferentes também. Cada um vai ter uma medida. Então, se eu tenho 3 lados iguais, eu tenho 3 ângulos iguais. 2 lados iguais, 2 ângulos iguais. 3 lados diferentes, todas as medidas dos ângulos também são diferentes. Mas nós classificamos também os triângulos quanto aos ângulos internos. Acutângulo tem 3 ângulos internos agudo. O que é um ângulo agudo? É um ângulo menor que 90 graus. Vamos lembrar de ângulo aqui, olha. Esse aqui é um ângulo reto, ângulo de 90 graus. Um ângulo agudo é menor do que 90 graus, de 89 para baixo. E um ângulo obtuso é um ângulo maior do que 90 graus. Então, se eu tenho um triângulo acutângulo, é que ele tem os ângulos internos menores que 90 graus. Todos os ângulos agudos. Triângulo retângulo é quando tem um ângulo reto. Então, é um triângulo desse tipo aqui. Coloco um quadrinho, né? Um quadradinho, um pontinho no meio, indica o quê? Que o ângulo tem 90 graus. Então, este ângulo tem 90 graus, eu sei que esse triângulo é retângulo. E eu tenho também o triângulo obtusângulo, que é aquele que tem um ângulo assim, olha, um ângulo
obtuso. Olha, formei aqui um triângulo obtusângulo. E aqui eu posso formar um triângulo acutângulo. Então, triângulo acutângulo, ele tem os 3 ângulos internos agudos. Retângulo, um ângulo reto. E obtusângulo, ele tem um ângulo obtuso. Triângulo isósceles. Vamos trabalhar um pouquinho o triângulo isósceles, porque ele é um triângulo importante. Por quê? Porque nós já até falamos dele aí atrás, eu falei que ele tem 2 ângulos, 2 lados iguais, então ele tem 2 ângulos iguais. Então, aqui eu tenho este lado de mesma medida. Quando a gente indica com um risquinho, né? Um risquinho aqui, um risquinho lá, é porque os 2 lados têm medidas iguais. Se ele tem 2 lados iguais, ele vai ter este ângulo e este também são iguais, mesma medida. Então, vamos ler o que está escrito aqui. Num triângulo isósceles, 2 lados têm mesma medida e o outro lado é chamado de base. Os 2 ângulos junto à base são chamados ângulos da base, que são esses 2 ângulos que são os ângulos, os 2 ângulos que são iguais, né, que são chamados ângulos da base. Essa outra propriedade também é importante do triângulo, fala do ângulo externo. Um ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos outros 2 internos não adjacentes a ele. Então, este ângulo aqui, olha, que está aqui, nós estamos colocando como ângulo alfa. Este ângulo, ele é igual à soma deste aqui com este. Então, a soma dos 2 internos, que não é o ângulo vizinho do ângulo externo, a soma desses 2 vai dar aquele que está lá fora. Então, eu tenho um ângulo externo igual à soma dos outros 2 internos. Essa propriedade também ajuda a gente na resolução de problemas, porque às vezes você vê isso e fala, mas eu vou usar onde? A hora que aparecer um problema. Quando aparece um problema, a gente usa, a gente lembra disso e nós vamos usar. Agora, vamos resolver então o problema. Na figura abaixo, AB igual a C. Então, a medida do lado AB, o lado AB é este lado aqui, dá para perceber que nós temos 2 triângulos aqui. É o triângulo ABC, que é um triângulo grande, e eu tenho também o triângulo BCD, esse outro triângulo menor. Aqui está dizendo que o lado AB igual ao lado AC. Então, este lado e este lado são iguais. Se eles são iguais, eu estou formando aqui um triângulo isósceles. E eu já tenho uma medida 36 graus. Vamos voltar lá e lembrar qual é a soma dos ângulos internos. 180. Se eu tenho que aqui é 36, e eu sei que este ângulo e este ângulo são iguais, têm mesma medida, então 36 para 180 dá 144. Dividido por 2, 72. Então, este ângulo tem 72 e este outro ângulo aqui, vou pôr aqui fora a medida dele, 72 também. Porque o nosso triângulo é isósceles. Mas tem mais informação. CB e CD também são medidas iguais. Então, essa aqui, olha. Esta e esta, que é do outro triângulo, o triângulo menor. Então, eu também tenho medidas iguais. Então, novamente, um triângulo isósceles. Bem, se os 2 lados, CB e CD, são iguais, então, DB é a base. Portanto, 72 aqui, aqui também 72. Se eu tenho que aqui é 72 e aqui também, dá para eu saber qual é a medida desse outro ângulo aqui em cima. Olha, este aqui. 72 com 72, 144. Para 180, falta 36. 36. Mas vamos ver qual é a pergunta, né? Calcule os ângulos DCB, DCB, então já calculei, 36. E ADC, ADC. Então, é este aqui agora que eu quero saber quanto vale. Eu já calculei um, que é o
DCB, então este ângulo aqui eu já calculei. Ele mede 36 graus. Agora falta calcular este outro ângulo que é o ADC. ADC, então é aqui. Esse ADC também está fácil de calcular, porque veja bem, se eu tenho 72 aqui, juntando com esse que eu quero calcular, dá metade de uma circunferência. Metade de uma circunferência é 180 graus. Se eu tenho que são 180 graus aqui a soma dos dois, um é 72, o outro vai ser quanto? 108. Pronto, já calculei o que o problema me pede. 108 graus. Então, já calculamos os dois ângulos que estavam sendo pedidos no problema. Eu usei, para isso, o conhecimento de triângulo isósceles. Sabemos que a base do nosso triângulo isósceles tem dois ângulos iguais, e com isso, sabendo apenas um ângulo, que era 36, nós descobrimos todos os outros ângulos que tem nesse triângulo, nesse desenho que tinha dois triângulos, né? Então, com esse conhecimento que a gente tem de ângulo interno, de soma dos ângulos internos, a gente resolve todo tipo de problema que tenha triângulo. Calcule x, x está aqui, com os dados da figura seguinte, onde AB igual BC igual CD. Bem, aqui já está até marcado, 2 risquinhos, 2 e 2. Então, são 3 lados com mesma medida. 3 lados usando 2 triângulos, que eu tenho aqui. Eu tenho aqui o triângulo ABC, eu tenho o triângulo ADB e também eu tenho o triângulo BCD. São 3 triângulos aqui. Eu quero saber o quê? Calcule o x. Eu sei que as medidas são iguais, 3 medidas iguais, e a medida do ângulo CDB é 25, que está aqui. Bem, então vamos pensar. Se aqui eu tenho 25 graus, vamos pegar esse triângulo BCD. O triângulo BCD é um triângulo isósceles. Ele tem 2 lados iguais. Então, aqui é 25, aqui também 25. Se eu tenho 25 e 25, quanto mede aqui? 25 com 25 dá 50. 50 para 180, 130. Ao lado desse triângulo, para o lado de cá, eu tenho o triângulo ABC, que também é um triângulo isósceles, porque eu tenho 2 lados iguais, então eu vou ter 2 ângulos da base com medidas iguais. Então, vamos ver. Eu tenho 130 aqui. Se eu juntar com este que eu estou querendo saber quanto mede, vai dar 180. Então, vai ser 50. 50 com 130 dá 180. Como ele é um triângulo isósceles, então 50 aqui, aqui também. 50. 50 com 50 são 100. Para 180, então aqui é 80. Então, vocês percebem que dentro de cada triângulo, a soma dos ângulos internos de cada um é 180 graus. Então, 50 mais 50 mais 80 deu 180. O que eu quero saber é quanto mede esse x. Mas verifiquem que o x mais os 80 e mais os 25 dá 180, porque aqui é metade de uma circunferência, 180 graus. Então, vamos juntar 80 com 25, 105. Para 180, está faltando quanto? 75. Então, este ângulo X que eu estava procurando, ele tem 75 graus. Eu tive que começar lá no 25 e eu fui descobrindo todos os ângulos internos desses triângulos que estão aqui neste desenho, até chegar na medida que a gente procurava, que era a medida do X. Isso aí nós usamos o quê? Soma do ângulo interno e conhecimento de triângulo isósceles. Bem, aqui nós vamos trabalhar com o ângulo externo, a propriedade do ângulo externo.
Vejam que eu tenho aqui fora um ângulo externo, 3x, e eu tenho a medida dos dois ângulos internos, 80 e x. A pergunta é, determine o valor do x. Bem, eu já sei que o ângulo externo, que no caso é 3x, é igual à soma dos outros dois internos. Caiu numa equaçãozinha de primeiro grau, muito fácil, tranquila para resolver. 3x, passa o x para o primeiro membro, igual a 80. 2x dá 80. X 40. Pronto, esse era muito fácil. Trabalhei apenas com propriedade do ângulo externo. Aí caiu numa equaçãozinha de primeiro grau e a gente resolve rápido. Bem, este fala de perímetro. O que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. No caso aqui, está dizendo do triângulo CNT. Qual é o triângulo CNT? CNT, é esse triângulo grande aqui. Está dizendo que o perímetro é 95. Então, se eu somar os três lados, dá 95. Essa é uma informação. Eu sei que os lados TC e TN medem, respectivamente, 20 e 40 centímetros. TC é esse, mede 20. TN é esse, mede 40. Isso foi um dado do problema. Se TX é a mediana relativa ao lado CN, determine CX. CX é aqui, olha, eu quero saber essa medida. Bom, vamos deixar até um ponto de interrogação aqui. Então, qual é a informação que tem mais aqui para nós? Tem as medidas 20 e 40, já coloquei. Agora está dizendo tem uma novidade aqui. Se TX é a mediana relativa ao lado CN. O que é mediana? Mediana é um segmento de reta que liga o ponto médio de um lado ao vértice oposto, tá? Então, eu vou ligar o ponto médio deste segmento, que é o NC, até o ponto T, que é o vértice oposto. Então, nós vamos estamos dividindo este CN, que é um lado do meu triângulo, em duas partes iguais. Portanto, se eu descobrir quanto mede um lado, eu já sei quanto mede o outro, né? Então, vamos seguir aqui para ver o que a gente vai descobrir. Eu sei que somando 20 mais 40 e mais este lado aqui, eu tenho 95. Bem, 20 mais 40 dá 60. Então, vai dar quanto o outro lado? Vai dar 35. 35 é o lado todo. Mas como eu já sei que esse ponto X é o ponto médio, ele está dividindo esse lado em duas partes iguais. Então, o que nós estamos querendo saber é metade de 35. Então, nós temos aqui 17,5, que é o que nós queremos saber, que é o lado CX, que vai ser 17,5. Então, nós temos aqui o nosso resultado. 17,5 é a medida do lado desse pedacinho, desse segmento de reta, que é o CX. Então, aqui nós usamos perímetro, que não tinha usado no outro triângulo, no outro exercício. Nós usamos também mediana, né? Falamos sobre mediana, que também não tinha aparecido no outro. Bem, esse aqui, nós vamos ter que dividir essa figura para a gente poder resolver. Calcular o valor de x na figura abaixo. Eu tenho uma figura aqui que não é um triângulo, né? Mas a gente vai transformar isso num triângulo. Nós vamos dar sequência em algum lado aqui do meu triângulo, porque eu tenho que descobrir este valor aqui, ó. Eu tenho que descobrir o valor do x. E do jeito que está, eu não tenho como chegar nesse resultado. Então, vamos aqui dar uma continuidade aqui neste lado. Então, nós vamos formar aqui um triângulo. Aqui eu tenho um triângulo e outro triângulo, dividir em dois. Este triângulo tem um ângulo de 30, um ângulo de 70. 30 mais 70 dá 100. Para 180, falta 80. Então, aqui eu tenho 80 graus. Se eu tenho 80 graus, eu vou
saber quanto mede esse aqui ao lado, que é do outro triângulo. Então, quanto mede esse outro? Mede 100, porque nós estamos vendo aqui que deu metade de uma circunferência. Toda vez que eu percebo que dá metade de uma circunferência, a soma é 180. 80 mais 100, 180. Agora, eu tenho 40, 100, falta este ângulo aqui, que eu não sei quanto é ainda. Vamos calcular para saber quanto é esse ângulo interno deste meu triângulo. 40 mais 100, 140, para 180 falta 40. Achei outro ângulo também, que é 40. Agora, juntando esse 40 com esse x, também dá 180. Então, se dá 180, 40 com 140, nós vamos descobrir quanto vale esse x. Então, nós usamos aí sempre soma dos ângulos internos. Quando a gente percebe que o exercício não dá para ser resolvido com a figura como está, a gente pode prolongar algum lado e formar alguma outra figura que nos ajude na resolução. Calcular o valor de x. Bem, aqui nós estamos trabalhando com ângulos externos. Todos os três são ângulos externos. Eu tenho 3x mais 10, 4x e 5x menos 10. Eu tenho os três ângulos externos do meu triângulo. Isso também não tinha aparecido em nenhum exercício, vou falar agora para vocês. Em qualquer polígono, qualquer figura geométrica, triângulo, quadrilátero, um hexágono, qualquer um, a soma dos ângulos externos é sempre 360 graus. No triângulo, a soma dos internos é 180 e dos externos 360. E qualquer outro, a soma dos externos é sempre 360. Então, se eu juntar 3x mais 10 com 4x e com o último lá, 5x menos 10, isso aqui eu vou igualar a 360. Eu posso fazer isso porque tem uma propriedade que me garante isso. A soma dos ângulos externos de qualquer figura plana é sempre 360 graus. Bem, formou aqui uma equaçãozinha de primeiro grau. Então, vamos juntar aqui 3x com mais 4 com mais 5 vai dar quanto? 12x. Mais 10 com menos 10, eu cancelo, porque um é positivo, o outro é negativo. X é igual a 360 dividido por 12, que vai dar 30. Qual é a pergunta? Calcule o valor de x. Então, o valor de x é 30 graus. Então, com esse exercício, nós encerramos esse assunto triângulos.